E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Cleito. Neste vídeo a gente vai aprender como criar um sistema de notas utilizando JavaScript. Mas antes, deixe seu like, compartilhe e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo. Bom pessoal, a gente vai começar criando o nosso documento HTML5. Então você vai digitar HTML, tab. Aqui no título do documento você vai digitar Sistema de Média Escolar. Ok? E aqui a gente vai começar a criar os nossos elementos HTML5. Então vou criar uma div, ok? Dentro dessa div eu vou criar um form, dentro desse form eu vou criar um field set e dentro desse field set eu tenho o meu legend. Posso copiar aqui o sistema de média escolar, posso colar aqui, ok? E aqui abaixo do meu legend eu vou criar uma div. Dentro dessa div eu tenho um label, esse label vai ter o nome , ok? Vou criar um campo input do tipo text e aqui no final eu vou passar o meu placeholder, exemplo, e posso ter aqui o Lucas, ok? Vou criar mais uma div, tenho mais um label, esse label vai ser o nota1, abaixo dele eu tenho um campo input do tipo text, eu tenho outro placeholder, exemplo, e posso passar aqui a nota 7, ok? Vou ter mais uma div, dentro dessa div mais um label, e aqui eu tenho o nota 2, ok? Posso criar um campo input do tipo text, esse campo input tem um placeholder, exemplo, e posso passar aqui um 7 de novo como exemplo. Vou descer um pouquinho aqui, vou criar mais uma div, essa div vai ter o meu botão mostrar média, ok? Abaixo dessa div eu vou ter mais uma div, vou ter um parágrafo e nesse parágrafo, pessoal, eu vou ter a média, aqui é média de notas, Vou passar aqui um 7 também, ok? Vou criar mais uma div e nessa div eu tenho a situação, ok? Posso colocar aqui parabéns, Lucas, e depois eu passo aqui você foi aprovado, ok? Então criei todos os meus elementos HTML. O que a gente precisa agora fazer é abrir o nosso arquivo. Então eu vou clicar com o botão direito e vou mandar abrir no Live Server, ok? Se você não tem o Live Server, botão direito aqui nessa parte vazia do Explorer e vai mandar revelar no explorador de arquivos. No local aqui do arquivo, você vai dar 2 cliques no index e começar a utilizar, ok? Como eu não quero ficar pressionando F5 para atualizar a página, então botão direito em cima do index.html, vou abrir aqui com o Live Server. E aí a gente tem todos os nossos elementos HTML. O que a gente vai fazer agora é utilizar o Tailwind para poder estilizar esses elementos, ok? O Tailwind, pessoal, é um framework CSS muito utilizado atualmente porque ele possui diversas classes CSS. E aí você pode dar uma estilizada muito boa, né? Muito avançada nos seus elementos HTML, ok? Se você quer aprender como instalar o Tailwind, eu tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando como instalar e configurar. Nesse vídeo a gente vai utilizar o link CDN dele. Então você vai vir abaixo da tag title e vai digitar script /src. Aqui você vai digitar https cdn.tailwind.css.com, ok? Abaixo dessa tag a gente vai instalar uma fonte do Google, ok? Então o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou abrir uma nova aba, ok? E aqui na minha nova aba eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar no site fontesgoogle.com e aqui você tem diversas fontes, ok, pessoal? Que você pode utilizar no seu projeto. Eu vou utilizar a fonte Inter. Então eu vou digitar aqui Inter e vou selecionar a primeira fonte. Aqui
você tem a configuração do font weight da fonte que você selecionou. Aqui eu tenho a light, porque eu configurei já a light, a regular, a média, a semi-bold e a bold. Se você quiser configurar, você clica em cima. Se você quiser remover, você clica de novo. E aqui aparece um navbar, ok? Para você poder configurar por aqui também e ver as fontes, né, que você tem selecionadas, ok? Eu tenho aqui só a Inter, tenho aqui o font weight dela, e aqui mais abaixo eu tenho a opção de utilizar o link ou o @import da fonte. Eu vou selecionar aqui o @import e vou copiar. Posso fechar o site do Google e agora eu vou colar abaixo da tag script. E agora a gente vai fazer o seguinte, para você poder configurar essa fonte dentro do seu projeto, você seleciona todos os elementos para você aplicar em todos os elementos HTML e aqui você utiliza a propriedade font family, passando o nome da fonte seguido do sans serif. E aí, se tudo der certo, a gente já tem aqui a fonte instalada no nosso projeto. O que a gente vai fazer agora é começar a utilizar aí as classes do Tailwind para a gente poder dar vida para o nosso projeto. Então aqui na body você vai dar um class e aqui, pessoal, a gente vai utilizar a BG-índigo, ok? Vou passar aqui 300 e essa vai ser a cor de fundo do meu projeto, ok? Vou vir aqui na div e para a gente selecionar ele, alinhar ele ao centro e na horizontal e na vertical, a gente vai utilizar aí o flex e na horizontal eu utilizo o justify center, ok? E aí eu centralizo na horizontal. Para centralizar na vertical, a gente precisa utilizar o H-screen para pegar a altura da viewport e depois o item center para centralizar na vertical, ok? Vamos definir aqui no form mais uma classe que vai ser a BG-white para a gente poder ver o que está acontecendo. E aqui dentro a gente vai utilizar aqui um max w-md para pegar a largura máxima média. E depois a gente dá um w full para pegar 100% dessa largura média, ok? Agora a gente vai vir aqui, não no field set, mas no nosso legend, vai definir para ele um uppercase, então vai ficar todo maiúsculo, ok? E aí a gente tem um padding de 8 para ele, posso colocar aqui também um text, tracinho 2xl, esse vai ser o tamanho dele, e ainda eu posso dar um font medium para ele, e também um BG índigo, só que agora de 500, ok? E aí a gente pode também definir um text white e também a gente pode pegar 100% da viewport. Então W full para pegar, na verdade, 100% da largura, ok? E aí a gente preenche o espaço em branco. O que a gente vai fazer agora? Na próxima div a gente tem uma classe cima, baixo, direita, esquerda de 8. Então esse aqui é o margem, ok? Dou um bloco aqui, na verdade não é block, né? Vamos dar um margem bottom de 0 para a gente remover o espaço de baixo do próximo elemento. E agora, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai atacar o nosso label. Então, no nosso label a gente tem um block, um margem bottom de 1, a gente tem um text tracinho base, e aí a gente tem a formatação do nosso nome. Vamos passar aqui para ele um font medium, ok? Para a gente trabalhar com o font weight, e a gente pode passar também, pessoal, um BG, na verdade um text, tracinho gray, tracinho 400 para ele. Vamos deixar ele um pouquinho mais claro, beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos estilizar o nosso campo input. Aqui no meu campo input, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui um W full para pegar 100% e uma borda de 2 para a gente poder visualizar. Observe que eu tenho esse outline, para a gente remover outline, tracinho, none para ele. E aí, quando eu clico, eu não tenho mais esse outline. E aí a gente define um padding para ele de 3, ok? E aí a gente finaliza. O que a gente vai fazer agora? Vamos para a próxima div. Ela vai ter uma margem cima, baixo, direita, esquerda de 8, mais o margem bottom a gente define como 0, porque a gente vai ter a margem top de 8 do próximo elemento, ok? E aí, a gente vem aqui no nosso label, seleciona tudo isso daqui, ó,
do lábio de cima e cola aqui dentro. Vamos fazer a mesma coisa com o nosso campo input. Seleciono tudo, Ctrl C e colo aqui dentro, porque os dois têm a mesma formatação, ok? Eu posso vir aqui ainda, ó, e colocar um margem top, ok? E passar aqui um 2, por exemplo. Vamos ver se ficou muito longe, né, do que eu quero, então eu dou um margem top de 4. E aqui eu também dou um margem top 4, ok? E aí a gente deixa esses campos mais próximos. O que a gente vai fazer ainda? A gente vai pegar agora e estilizar a nossa próxima div. Então a gente seleciona tudo da div anterior e cola aqui dentro, ok? No Label a gente faz a mesma coisa. Então eu seleciono tudo, dou um Ctrl C e colo aqui dentro com Ctrl V. Venho aqui no meu campo Input, seleciono tudo, Ctrl C e colo aqui dentro, Ctrl V. E aí eu tenho o nome, a nota 1 e a nota 2. O que eu posso fazer aqui? No primeiro eu não preciso do margem top, eu posso deixar esse espaço mesmo para ficar igual na direita e na esquerda, ok? O que eu vou fazer agora? Agora vai ser a div do meu botão. Posso copiar tudo isso aqui, Ctrl C e colar aqui dentro. Agora no campo Input, no button, a gente vai estilizar ele com um uppercase, tudo em caixa alta, BG, tracinho índigo, tracinho 600, para a gente ver como que está ficando. E agora eu passo um text white para ele, passo um W full e passo um padding de 3 para ele, ok? Posso passar aqui um font medium, ok? E aí a gente finaliza ele também. Posso passar, na verdade, um hover para ele, 2 pontos BG índigo e passo aqui um 700. Assim, quando a gente passa o mouse, a gente dá uma escurecida nele. Aqui no nosso form, média escolar, eu vou aplicar também um shadow tracinho 2xl, ok? E aí eu crio esse efeito de shadow aqui embaixo. O que a gente vai fazer agora? Na nossa div da média de notas, a gente vai passar uma classe para ela, margem cima, baixo, direita, esquerda de 8, margem top de 0, na verdade de 4, e o margem bottom de 0, ok? E aí a gente já ajusta ela aqui. Posso já jogar essa formatação para a div de baixo, Ctrl C, só que aí eu tiro aqui, ó, o margem bottom, porque eu não tenho nenhum elemento abaixo dessa div, ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos vir aqui no nosso primeiro parágrafo, e nesse parágrafo, pessoal, a gente vai dar um BG índigo para ele, ok? E esse BG índigo aqui, ele vai ter 200, ok? Vai ter um padding de 3, vai ter também um font bold, ok? E a gente vai ver como que ele está ficando. Bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui no de baixo, class, e aqui, pessoal, a gente pode dar um BG, tracinho índigo, tracinho de 100, padding de 3, font, tracinho bold para ele, ok? Então a gente tem aqui o botão, tem aqui a média de notas e tem aqui o parabéns, você foi aprovado. E agora, depois que a gente finaliza a nossa formatação, a gente vai fazer o seguinte, eu observei aqui, ó, que os campos inputs, eles estão com espaçamento bom, né? Só que aqui no mostrar média e nos outros, ó, a gente está aqui, ó, muito próximo. Então, o que eu vou fazer? Aqui no botão, eu vou fazer o seguinte, aqui eu tirei, ó, coloquei um margem top de 4. Eu vou deixar só um margem top de 8, né, ó, para ter esse espaço aqui e deixar os demais dessa forma, mais próximo dele, ok? Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai recuperar os nossos elementos, ok? E para recuperar os nossos elementos, antes do fechamento da body, a gente vai fazer o seguinte, vai utilizar o nosso JavaScript. E aí a gente vai pegar o elemento pelo ID. Então vou vir aqui no form, porque eu vou fazer o reenvio pelo form. Então vou passar um ID form
Eu poderia utilizar Query Selector e pegar o próprio elemento, mas eu vou utilizar aqui o ID Form, ok? E aqui no nome, eu poderia utilizar em inglês o name, mas eu vou utilizar também o nome. Então eu vou trabalhar tudo em português, mas o mais correto e aconselhável é sempre utilizar em inglês, ok? Não só aqui, mas também a recuperação desses elementos utilizando variáveis em inglês, porque você vai pegar projetos e você vai ter que dar manutenção nesses projetos e eles estão em inglês, ok? E também na hora de criar os seus projetos para que outras pessoas deem formatação, manutenção para eles, você precisa também trabalhar em inglês. Mas não se assuste, você pode depois traduzir tudo, né? Se você ainda não está familiarizado com o inglês. E aqui, pessoal, no nosso nota 1, eu vou passar um nota tracinho 1, ok? E aqui no ID nota 2, eu vou passar o nota tracinho 2. Poderia ser em inglês, note 1, né? Mas eu vou deixar dessa forma mesmo. Depois a gente pode traduzir, ok? Aqui eu tenho um button, como eu vou enviar o formulário pelo form, eu não preciso passar nenhum ID. E aqui eu tenho a média, ok? E aqui eu tenho a situação. Na verdade, é um ID, então é situação, ok? Aqui não é na classe, então eu passo um ID média, ok? Então a gente precisa recuperar todos esses elementos. Como que a gente faz? Cria uma const, o primeiro é o form.l igual a document.getElement. Lembre que a gente passou lá em cima no formulário um ID, eu posso dar um Ctrl C e colar aqui dentro, ok? E aí eu crio a const nome el, que será igual a document, aqui eu passo o document.getElementById e passo aqui o nome, ok? E assim eu continuo constante, agora nota 1 el será igual a document.getElementById e passo aqui o nota tracinho 1. Posso duplicar esse campo e passar aqui o nota 2 el e passo aqui o nota 2. Depois eu tenho a constante média el, porque é um elemento. Eu posso ter uma variável média, vai ser diferente da média el, que a média el está pegando o meu elemento HTML. E agora eu faço o seguinte, novamente document getElementById e passo aqui a média, ok? Posso duplicar esse campo e posso passar aqui a situação el, aqui é el, e aqui no final eu passo a minha situação, ok? Elementos recuperados, o que a gente precisa fazer agora é o reenvio. Então cliquei aqui no mostrar média, eu reenvio, quer dizer, eu envio aqui os meus dados, ok? Capturando cada campo e tendo aí uma resposta. Então o que eu vou fazer aqui? Pego o form, eu não estou enviando pelo botão, e sim direto pelo formulário, passo a ponto add event listener, aqui eu utilizo o evento de submit e passo aqui dentro a minha arrow function. Vou dar um console.log em teste, que já é de praxe nos meus projetos. O que eu vou fazer aqui? F12 para abrir o meu console e vou clicar em mostrar média. Não aconteceu nada, form.l, peguei aqui o form, vamos salvar de novo e vou clicar aqui. Repare que ele mostra aqui um erro, né? E depois ele reenvia o formulário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vou passar aqui um E de event e aqui eu vou pegar esse e.preventDefault para prevenir o reenvio do meu formulário. Ele está dando um erro porque não existe essa constante. Então eu vou e coloco teste, ok? Ou seja, não existe aquela variável teste. Venho aqui mostrar, agora sim eu tenho o teste. Se eu clicar de novo, teste 2, e quando eu dei um e.preventDefault, ele preveniu o reenvio do formulário, ok? Aqui eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pegar e recuperar, eu já recuperei cada campo, mas eu preciso pegar o valor do nome, do nota 1
e do nota 2. Porque aqui, ó, quando eu envio, eu tenho o teste. Mas eu não estou pegando o valor dos campos para a gente poder fazer a nossa média. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar o campo nome, né? Então, constante nome, e eu vou dizer que ele será igual a nome el.value. Vou vir aqui, constante nota, aqui é nota 1, será igual a nota 1 el.value, ok? Constante nota 2 será igual a nota 2 el.value, ok? Então recuperei aqui os campos, peguei aqui, né? Na verdade a gente recuperou os campos aqui e aqui a gente está pegando o valor de cada campo e atribuindo ele a uma variável. Esse teste aqui agora vai ser o nome, o nota 1 e depois a gente tem o nota 2. Deixa eu dar um Enter aqui para passar para a linha de baixo. E agora se eu passar aqui o Marcos, a nota 1 dele é 8 e a nota 2 dele é 7. A gente tem aqui o Marcos e as duas notas dele. E aí a gente pode fazer o seguinte, na frente dessas variáveis a gente passa o type of para a gente verificar qual é o tipo de dados de cada uma delas. Então eu venho aqui, passo novamente o Marcos, 7 e 7 e mando mostrar, eu tenho 3 strings. É aconselhável que a gente converta os valores de uma string para number quando a gente vai trabalhar com operações, ok? Então eu vou vir aqui na frente do nota 1 EL e vou passar aqui um number, ok? Poderia utilizar a parse float, mas eu vou utilizar aqui um number mesmo, para esse campo e também para esse. Agora se eu passar aqui o Marcos novamente, passar a nota 6 para a nota 1, e também para a nota 2, a gente tem uma string e 2 números, ok? O que a gente vai fazer agora? Validar esses dois campos, porque se eu não passar nada aqui e nem aqui e mandar mostrar, a gente pega eles em branco, ok? O que a gente vai fazer agora, pessoal? Criar uma condição, ok? E validar primeiro o nome. Então, se nome for vazio, ok? O que a gente vai fazer aqui? Alert, e aí a gente vai passar aqui, ó, por favor, vírgula, preencha o seu nome, ok? Feito isso, return. Aqui eu poderia colocar preencha o nome, ok? Ou pode ser também um informe seu nome. Vamos colocar aqui um informe o nome, fica melhor. E aí o que acontece? Se eu não passar o nome e mandar mostrar a média, ele mostra para mim aqui um por favor informe o nome e ok. E não deixa passar, ok? Então se eu não enviar o nome, passar aqui a nota 1 e a nota 2 e mostrar, ó, por favor informe o nome. Então a gente é obrigado a informar o nome aqui. Se eu tirar o return daqui e passar aqui, por exemplo, deixar em branco, média 7, nota 7, 1, nota 7, nota 8, 2, e mostrar, ó, por favor, informe o nome, e ele passa aqui para o meu console.log, informando o tipo de dados. Então é por isso que a gente passa um return aqui. Ok, pessoal? Eu ainda posso dar foco no campo quando a pessoa, né, não preencheu o nome dela. Então eu posso vir antes do return, pegar aqui o nome el.focus, abro e fecho parênteses, e aí, se eu não passar o nome, passar a nota 1 e a nota 2 e clicar no botão, por favor, informe o nome, ok, e ele dá foco no campo. Ok, pessoal? E aí, a gente continua validando o nosso nota 1 e o nosso nota 2. Para validar esses dois campos, eu vou novamente criar uma condição. Eu poderia validar esses campos aqui e pedir para o usuário preencher os campos, ok? Mas eu vou preencher eles aqui. Então eu vou pegar o nota 1, ok? Na verdade, pessoal, aqui, ó, se eu disser que o nota 1 será igual a vazio e dar um alert aqui e pedir, ó, por favor,
vírgula, informe a primeira nota, ok? E dá um return, vai ter um problema. Por quê? Se eu vim aqui passar Lucas e não passar nada aqui e mandar mostrar, ó, por favor, informe a primeira nota. Beleza. Só que se a primeira nota for 0, ó, ele vai pedir para a gente informar a primeira nota também. Então o que a gente tem que fazer aqui é remover isso daqui e passar um is nan aqui apenas, ok? E passar aqui a nota 1, ok? Assim, se eu não passar aqui o nome, ele vai mandar eu informar o nome. Se eu passar aqui o Lucas e mandar mostrar, ó, ele mostra aqui, ó, string, number e number, ok? Então o que acontece aqui, pessoal? Esse isNum que eu atribuí aqui, ó, ele está dizendo o quê? Que isso aqui não pode, né? Ele não pode ser um texto, por exemplo. Então, quando eu, vamos salvar aqui de novo, quando eu pego e digito 0 aqui, ó, vamos passar aqui o Marcos, ok? Então, quando eu digito 0, ele vai deixar eu passar, tá vendo? Se eu digitar vazio, ó, não coloquei nada, ó, tá vazio. Ele deixou passar também. Vamos fazer o seguinte aqui, vamos copiar isso aqui, Ctrl C, ou a gente pode vir aqui, ó, por favor, né, vamos mudar, informe suas, né, informe as notas ou suas notas, ok? E aqui na frente a gente passa um ou de novo, isNum, e a gente passa aqui o nota 2, ok? E aí a gente vai fazer o seguinte, se eu passar aqui o Lucas e não passar nenhuma nota, ó, ele está deixando eu passar mesmo não informando aqui nenhuma das notas, ok? Ele está deixando eu passar. Se eu informar 0 aqui e 0 aqui, ó, ele também deixa eu passar. Só que eu não quero, né, que ele deixe eu passar quando eu informar aqui vazio o campo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso passando um parse float aqui e um parse float aqui, ok? E aí, se eu passar aqui em branco, passar aqui um Lucas, ele não deixa eu passar, ok? Mas se eu passar aqui, por exemplo, um 0 e um 0, ele vai deixar eu passar. Então você tem que converter utilizando aqui o parse float, ok? E aí, a gente já validou os dois aqui. Não preciso dar focus, quando a pessoa não digitar lá 0 ou qualquer um valor que seja maior que 0, ok? Então, o que acontece aqui, pessoal? Se você quer dar foco no campo, você pode utilizar o que? A condição apenas em 1 e dar foco nele quando ele não for preenchido, ok? Então, nota 1 é preenchida, você separa ela e dá foco nela. Então você vai criar mais um if aqui e tirar esse nota 2 daqui. Eu não vou fazer isso no meu, ok? E aqui no meu console.log eu vou remover tudo isso aqui e vou remover isso aqui também. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai pegar e vai passar o nome da Maria, nota 8, nota 9 e mandar mostrar a média da Maria. Ok? Então a gente vai calcular essa média. Como? Somando esses dois valores e dividindo pela quantidade de notas. Então eu posso remover tudo isso daqui e fazer o cálculo da seguinte forma. Eu pego nota 1, somo com nota 2, aqui é 2, e divido pela quantidade de notas. Como eu tenho só a nota 1 e a nota 2, eu divido por 2. Agora, se você quiser criar mais um campo aqui, né? Se você quiser copiar esse campo, colar, criar aqui o nota 3, recuperar aqui o nota 3, ó, você vem aqui, duplica e coloca aqui nota 3EL, nota 3, nota tracinho 3, que é o nome do elemento. Depois você vem aqui, duplica esse nota 2, passa o nota 3, aqui, valida o campo e utiliza aqui. Eu não vou fazer isso, tá? Deixa eu remover aqui o nota 2,
ok? Mas se você quiser incluir mais uma nota, você pode ficar à vontade, ok? Vamos fazer o cálculo agora. Então, se eu digitar aqui Carlos, por exemplo, ele tirou 7 na nota 1 e 8 na nota 2. Se eu mostrar, a minha média é 11. Só que a gente sabe que 8 mais 7 não dá 11, ok? E se a gente for dividir o valor, né? 8 mais 7 a gente vai ter 15. Dividido por 2 não dá 11, ok? Então a gente tem um erro aqui, pessoal. Que erro é esse? A gente precisa criar uma ordem de precedência. A gente precisa primeiro somar para depois dividir. Aqui ele está pegando nota 2, ok? Que é 8, dividindo por 2 e somando. Por isso que a gente tem um 11. Porque 4 mais 7 é 11. Então a gente precisa fazer o quê? Colocar os parentes aqui para criar uma ordem de precedência. Então se eu vim aqui agora e passar aqui o Marcos, ele tirou 7 e 8 na nota 2, e aí eu tenho 7,5, que é a metade de 15, ok? E aí, pessoal, a gente já tem, né, a nossa média. O que a gente faz aqui? A gente cria uma const média, ok? E atribui a nossa fórmula aqui. Ctrl X e colo aqui dentro. E aqui eu passo a média, ok? Salvei. Se a gente vir aqui passar a Luísa, ela tirou 9 na primeira e 7 na segunda. Mostrei, a média dela vai ser 8, ok? Então, a gente atribuiu a nossa fórmula a uma variável que a gente pode utilizar agora para jogar dentro do nosso elemento média, ok? Então, o que a gente faz aqui, pessoal? Vamos remover esse console.log e aí a gente pega o nosso elemento média EL, ok? Ponto text content. E aqui a gente atribui a uma string, que é a média das notas, dois pontos, e concatena com a nossa média, ok? Então a gente está utilizando o text content para jogar o texto aqui dentro. Então ele vai substituir esse texto e jogar esse lá dentro, ok? Vamos fazer o seguinte então, vamos testar. Vamos passar aqui o Carlos, ok? O Carlos tirou 7,5 e o Carlos tirou 7 na nota 2. E aí a gente tem lá, ó, 7,25 é a média dele, ok? Só que o que acontece, pessoal? Vou salvar aqui. Repare que aqui dentro, ó, eu já venho com o elemento preenchido e uma formatação. E o que a gente pode fazer aqui, pessoal? Por exemplo, se eu vim aqui e apagar isso daqui, ó, e mandar, né, calcular a média da Adriana, passando o 7 e o 7,75 e mostrando, ó, eu tenho o valor. Só que, além de ter 3 casas decimais aqui, quando eu salvo, eu já tenho o elemento formatado. E eu não quero isso, ok? Então a gente vai tratar isso aqui. Para a gente passar 2 casas decimais, eu passo a ponto toFixed aqui. E passo a quantidade de casas decimais após o ponto. No caso aqui, 2. E aí, se eu calcular de novo, Luciana, 7 e 7,5, por exemplo, eu tenho aqui 7,25, ok? Se eu aumentar aqui para 0,9 e mandar mostrar, eu tenho 7,70. E eu posso até, em vez de 2 casas, eu posso passar aqui uma casa. Então eu passo a Maria, tirou 7,75 e 8,79. Se eu mostrar a média, eu tenho lá 8,3, ok? Então eu posso fazer assim. E para a gente, deixa eu salvar aqui, para a gente limpar isso daqui, para a gente não ter essa div pré-formatada, a gente faz o seguinte, a gente seleciona tudo isso aqui, né? Na verdade é de cima, seleciona o elemento, Ctrl X e passa o ID para cima, ó, média. E a gente utiliza aqui a inner.html para a gente jogar o parágrafo aqui dentro. Então, se eu salvar aqui, ó, não tenho mais, ó, tá vendo? Só tenho aqui da situação.
Então o que a gente vai fazer aqui? Vou comentar, vou pegar a média EL, que é o meu elemento, ponto inner, aqui é inner, HTML. E aqui eu dou um igual, coloco aqui as aspas duplas e colo. Agora a gente não precisa mais desse ID, porque a gente já tem ele lá em cima, ok? E aqui a gente remove essas aspas duplas que a gente tem na classe, porque a gente já está utilizando ela aqui fora. Então aqui dentro eu utilizo as aspas simples, ok? E aqui dentro eu pego a minha média, ok? Das notas. E aqui na frente eu, fora de tudo ou aqui dentro, eu passo um sinal de mais e concateno com a minha média. Posso passar aqui o ponto toFixed e passo aqui o 2, ok? Ou o 1 mesmo. Passo aqui, posso dar um Shift Alt F para indentar meu código, salvei e agora eu venho aqui, passo marcos, passo 7.75 e mando mostrar, ó, que eu tenho aqui, ó, média das notas é 7.4. O que eu faço aqui? Coloco o D, que é das notas, e aí a gente está utilizando o inner HTML para a gente interpretar as tags HTML junto aí com a nossa string, com a nossa variável. Então eu posso fazer dessa forma. Eu posso fazer também, pessoal, vamos deixar comentado aqui, utilizando uma template string, que aí eu não preciso ficar concatenando com o sinal de adição. Então eu pego a minha média, EL, que é o meu elemento, passo aqui um inner HTML igual e utilizo aqui o sinal de agudo ao contrário. E aqui dentro eu passo a abertura e o fechamento da minha tag HTML. Posso pegar aqui toda a classe, ok? Na verdade, eu posso passar a classe aqui agora e utilizar as aspas duplas. Passo o conteúdo da classe, Ctrl C e colo aqui dentro. E aqui, ó, eu faço o seguinte, não preciso mais concatenar, passo a média das notas, 2 pontos, ok? E aqui na frente eu utilizo o cifrão e as chaves e passo a média, ok? Vou diminuir aqui, tirar o Explorer para diminuir a minha tela, e aqui eu passo o ponto toFixed, passando uma casa. Então eu passo dessa forma para mim poder interpretar, tanto o HTML, utilizando a inner HTML, mas também strings e variáveis, ok? Salvei aqui, posso vir aqui, passo Lucas 7.79, aqui não tem o sinal de mais, passo aqui o 7.5 e mando mostrar a média. E aí eu tenho a média das notas 7.6. Aqui ficou, não ficou faltando, a gente já tem tudo aqui o que a gente precisa. O que a gente vai fazer agora, pessoal, aqui ele não interpretou o fonte bold, porque eu não passei o fechamento das aspas duplas, ok? Então a gente já fez a média. A gente precisa fazer a situação do aluno, ok? Se ele foi aprovado ou se ele foi reprovado. E para fazer isso, pessoal, a gente faz de várias formas, mas primeiro a gente precisa criar uma condição e de acordo com a média, a gente vai determinar se ele é aprovado ou não. Então, por exemplo, se o aluno tirar uma média maior que 7, ou seja, se ele tirar 8, 9 ou 10, ele é aprovado, ok? Só que se ele tirar 7, ele não é aprovado. Para ele ser aprovado, a gente precisa pegar a média e dizer que ela é igual, ela é maior e igual a 7. A gente precisa igualar a 7. E aí, se ele tirar 7, ele vai ser aprovado. Então, a gente vai criar nossa condição que está dizendo o seguinte, se a média que está sendo armazenada aqui na nossa variável média, ok? For maior, ok? Se ela for maior, a gente está comparando, entendeu? Então, a gente está utilizando aqui uma comparação. Se ela for maior que 7, ela não vai ser 7, Ela tem que ser 8, 9 ou 10, ok? Para ela ser 7, eu passo o sinal de igual aqui.
E aí eu pego a minha média EL, ponto, ok? Posso passar aqui a text content e passar aqui um aprovado, apenas, só para a gente verificar. Se eu passar um else aqui, eu posso dizer o seguinte, que tudo que é contrário ao que eu determinei aqui dentro, ok? A minha validação vai ser reprovado. Então, se for menor que 7, ok? Ele vai ser reprovado. Então, se eu passar aqui a média el.text content igual, eu vou determinar no meu elemento a palavra reprovado, ok? E aí, pessoal, vou passar aqui o Marcos, que é Marcos, vou passar aqui o 7, vou passar aqui o 8. Ele é aprovado, tá vendo? Ó, saiu aqui, ó. Por quê? Eu joguei no meu elemento de cima, né, no da média. Então vamos fazer aqui o seguinte, vamos pegar o Situacão EL e aqui é o Situacão EL também, ok? Aí a gente joga no elemento certo, que é esse daqui. Então se eu passar aqui a Maria, ela tirar 7, 7, ela é aprovado, ó. Média das notas, ele passou aqui 2, ok? Por que que ele está passando 2 aqui, pessoal? A gente deve ter alguma coisa aqui que a gente ainda não removeu. Deixa eu vir aqui, jogar aqui, salvar, ok? E aqui a gente tem, né, o nosso média. Aqui eu coloquei 2, ó, tá vendo? Ó? Vamos remover daqui, ó, e ficar só com 1, média das notas. E aí, se eu passar aqui o Marcos, passar aqui 8 e 7, ele me dá aqui, ó, média das notas 7.5, aprovado. Agora vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui e passar aqui, ele tem nota 7 na primeira nota e na segunda, ó, aprovado. Só que se eu passar 6 aqui, ele vai ser reprovado. Por quê? 6.5 é o contrário de 7 e de maior que 7. Então ele vai ser reprovado, ok? Então esse aqui, pessoal, é o que a gente determinou, ok? E aqui é o contrário do que a gente determinou. Então se acontecer isso, aprovado. Se não, a gente reprova o aluno, ok? E aí a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. A gente vai utilizar a nossa inner HTML, a gente vai passar o parágrafo, a gente vai exibir uma cor. Por exemplo, eu posso vir aqui, ó, pegar a situação EL, ponto, e utilizar aqui um style, ponto, color. E passar aqui, pessoal, um blue, por exemplo, ok? Vamos fazer aqui também, ó, situação EL, ponto, style, ok? Ponto, color. E aqui eu passo um head, ok? O que vai acontecer agora? Se eu passar aqui o Lucas e ele tirar 4 e 4 e eu calcular a média, ó, em vermelho a gente tem que o Lucas foi reprovado, ok? E a gente pode fazer o quê? Passar aqui 7, 7, mostrar, ó, em azul, a gente viu que ele foi aprovado, ok? Então a gente pode determinar uma cor, ok, para o nosso HTML, tanto para a div quanto para o texto, ok? É só a gente utilizar as propriedades corretas aqui. E a gente pode fazer também de uma outra forma. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Vamos pegar e remover tudo isso daqui, ok? E vamos começar aqui de uma outra forma, né? A gente vai pegar o elemento, que é a situação, né? Aqui é situação EL, e a gente vai utilizar o inner HTML e utilizar a nossa template string, passando aqui o parágrafo e o fechamento do nosso parágrafo. E aí, pessoal, o que a gente faz aqui na nossa template string? A gente primeiro, né, vem aqui e entende que a gente tem aqui um parabéns, Lucas, você foi aprovado. E a gente tem uma classe aqui. E a gente precisa passar o ID aqui, que é a Situacão, ok? Salvei. E eu vou pegar aqui toda a classe dele, Ctrl X, ok?
E eu vou passar essa classe aqui para dentro do meu parágrafo, ok? Vou colar aqui, na verdade eu já tinha pegado ela, né? Então vamos fazer dessa forma aqui, ok? Vamos corrigir. E aí o que acontece, pessoal? Eu tenho aqui a formatação, ok? E eu preciso passar aqui, né? Eu preciso passar aqui o meu texto, né? Parabéns, o nome do aluno e informar que ele foi aprovado, ok? Então eu vou pegar e dar os parabéns, vou concatenar. Na verdade a gente está usando template string, então a gente não concatena mais, a gente utiliza o cifrão e as chaves. E aqui dentro a gente passa o nome do aluno, ok? Posso passar um traço aqui para a gente poder separar, ou eu posso passar aqui também o ponto de exclamação. Informar aqui, ó, você foi aprovado, ok? E aí, outro ponto de exclamação, eu posso passar o meu else aqui, eu posso pegar tudo isso aqui, Ctrl C e colar aqui dentro, Ctrl V. E aqui eu posso dar aqui, por exemplo, né, a gente pode informar aqui, como a gente informou o parabéns lá em cima, eu posso colocar aqui, por exemplo, infelizmente, né? Lucas, você foi reprovado. Então, infelizmente, Lucas, você foi deixa eu arrumar aqui, reprovado, ok? Então, eu posso fazer dessa forma aqui. Vamos testar? Vamos passar aqui o Marcos, vou passar aqui 5 e 4 e mandar mostrar, ó, média de notas 4.5. Infelizmente, Marcos, você foi reprovado, ok? E aí, se eu passar aqui um 10 e mandar mostrar, média de nota 7.5, parabéns, Marcos, você foi aprovado, ok? Então a gente pode fazer dessas duas formas. E em vez de a gente pegar a propriedade Style e Color, a gente pode passar aqui uma cor, caso ele seja aprovado, ok? Então eu posso passar aqui, por exemplo, o text, tracinho, né? E passar aqui o blue, tracinho 400. E na de baixo eu passo um text, tracinho red, tracinho 400, caso ele seja reprovado. Então se eu vim aqui e passar Lucas, passar 0 e 0 e mandar mostrar, ó, a média dele vai ser 0, infelizmente Lucas, você foi reprovado. E eu posso fazer o contrário também, pessoal. Eu posso passar um blue aqui e posso passar aqui um red, ou seja, eu passo a cor na própria div, né, no background da div. Então passo aqui um blue, vou passar aqui um 500, vou passar aqui um 500 e aqui eu removo passando um text white, ok? Vamos passar aqui também, salvei, e aí eu posso passar aqui o Lucas, passo aqui o 8, passo a nota 2, 8, e aí eu tenho o parabéns Lucas na cor azul, você foi aprovado. Se eu passar um 0 aqui e um 0 aqui, infelizmente Lucas, você foi reprovado, ok? Então a gente pode fazer isso, né? Preencher o elemento de diversas formas, ou utilizando uma nova propriedade, ou utilizando aqui dentro do próprio elemento. Agora, pessoal, a gente precisa criar uma nova condição, que é a exame ou recuperação. Então, se o Lucas tirar uma nota aqui, uma média, por exemplo, se o Lucas tiver 4 aqui e 4 aqui, a média dele é 4. Ele não vai ser reprovado, ele vai estar de exame, ok? Então ele pode fazer uma nova prova, ok? O que a gente faz para criar essa condição? A gente pode tanto comentar aqui e fazer de novo, ou a gente pode vir aqui no meio, ó, pessoal, e passar aqui o fechamento das chaves para a gente fechar esse primeiro if, passar aqui um else, if, abrir e fechar parênteses e só abrir as chaves. E aí a gente tem aqui o fechamento dela aqui embaixo. E aqui dentro eu passo se a média for maior que 4. Ou seja,
Se a média for 5, 6, ele está de recuperação, ele está de exame. E a gente vem aqui, ó, pega tudo aqui em cima, Ctrl C e joga aqui, ó, Ctrl V. E aí a gente faz o seguinte, em vez de blue, a gente tem um green. E aqui, ó, a gente passa um opa, Lucas, você está de exame, ok? E aí a cor verde vai indicar que ele está de exame. Só que aqui eu passei maior que 4. Então, se eu passar aqui Lucas e passar aqui 4 na nota 1 e 4 na nota 2 e mostrar, ele foi reprovado. Para ele ficar de exame, a gente passa 5 aqui e mostra. Só que eu quero que ele fique de exame também quando ele tiver a nota 4, ok? O que você precisa fazer aqui para ele ficar de exame quando ele tiver uma média igual a 4, ok? Pausa o vídeo, tenta fazer. Se você tiver com alguma dúvida, você coloca aqui nos comentários. Eu vou dar continuidade no vídeo, então vou vir aqui, sinal de igual, ok? Posso remover esse espaço. E agora, se eu passar aqui que o Marcos tem nota 4 no primeiro e nota 4 na segunda e mandar mostrar, ele fica de exame, ok? Então eu tenho aqui, ó, média das notas 4. Opa, Marcos, você está de exame, ok? Então é só você colocar um sinal de igual, porque você está dizendo que se for maior que 4 e igual a 4, ele, né, você está fazendo uma comparação e ele vai estar de exame, ok? E aí, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, né? Como a gente finalizou o nosso projeto, a gente pode criar um botão para limpar os campos. Então eu posso vir aqui e criar esse botão. Mas eu acho melhor que vocês acompanhem aí os meus outros vídeos, que neles eu ensino você como limpar esses campos, ok? Utilizando aí uma função. Então vai lá, olha lá nos outros vídeos. Primeiro você termina esse, ok? Aprende como fazer o cálculo da média e depois você olha lá nos meus outros vídeos. Aqui eu vou fazer o seguinte, a gente pode criar uma função média, ok? E atribuir ela a essa variável. Então eu posso vir aqui fora, ó, aqui fora, ok? Criar uma function média escolar, aqui é caixa alta, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves. Ela vai pegar duas médias, né? Duas notas. Então eu passo aqui o nota 1, vírgula, e passo aqui o nota 2, ok? E aqui eu faço o seguinte, a função, a gente não pode exibir dados quando a gente utiliza a função. A gente tem que retornar esses dados, ok, pessoal? E também quando a gente utiliza uma função, quer dizer que a gente vai utilizar isso daqui mais de uma vez. Eu estou criando aqui, mas aqui a gente não está utilizando esse cálculo mais de uma vez, a gente está utilizando ele apenas uma vez, ok? Vou passar aqui um return e vou passar aqui entre parênteses a nota 1 mais a nota 2 dividido pela quantidade de notas que é 2, ok? E aí a gente faz o seguinte, a gente comenta isso aqui, cria de novo uma const média e a gente atribui a nossa função que a gente criou aqui embaixo, aqui para essa variável. Então eu pego a média escolar e passo aqui os campos que estão vindo aqui dos meus elementos, ó, esses dois, ok? Que a gente converteu aqui em um parse float, ok? Então eu venho aqui e passo o nota 1, vírgula nota 2, ok? Se a gente vir aqui testar, Luzia, ela tirou 8 e 7.5. Mostrar, a gente tem lá a média das notas 7.8. Parabéns, Luzia, você foi aprovada. Aqui no aprovado,
a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que passar aqui, ó, a letra A. E aqui a gente passa também entre parênteses a letra A, ok? Então, criamos uma função aqui, chamamos essa função na nossa média, a gente fez aqui sem função, atribuiu a operação na variável, depois a gente utilizou o text content, testou com o inner.html, utilizou uma template string, ok? E aí a gente fez a condição aqui da nossa média, aprovando o aluno, deixando ele de exame e reprovando. Vamos tirar os espaços em branco para a gente começar a refatorar aqui, né, o nosso código. E agora vamos separar ele do nosso HTML utilizando o JavaScript vinculado. Então, para vincular, eu abro aqui Explorer, crio um arquivo chamado de script.js, vou lá no meu index, seleciono tudo que está entre a tag JavaScript, opa, passei aqui, venho aqui Ctrl X, posso salvar, venho no meu script, colo, salvei, volto no index.html, removo aqui os espaços em branco do meu script, junto um do lado do outro, e passo aqui o src para informar o caminho do meu arquivo. Aqui eu passo o script.js e aí a gente testa de novo. Vamos colocar aqui o Marcos, ele tirou 5 e 4, e aí, infelizmente, né, o Marcos, na verdade o Marcos ficou de exame, 4.5. O que tem aqui de erro, pessoal, é isso daqui, ó, a gente tem que remover. Então vamos vir aqui, ó, e vamos remover isso aqui daqui, ok? Porque a gente está utilizando aí o inner.html. Agora sim, removi, posso fechar o meu console também, passo aqui a Maria, tirou 7, tirou 0, a média da Maria é 3.5, então infelizmente, Maria, você foi reprovada, ok? E assim a gente finaliza mais um projeto, ok, pessoal? Se esse vídeo fez a diferença para você, deixe o seu like, compartilha e assine o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo.